Oi, nono ano. Nós vamos falar sobre como ocorre a transmissão hereditária nos seres humanos. É o capítulo 13 do nosso livro, a página 292 a página 301. Algumas características humanas são determinadas geneticamente. Elas apresentam o mesmo padrão de herança que a gente viu lá no capítulo 12 com a primeira lei de Mendel. Agora a gente vai ver algumas características que são determinadas por par de alelos com relação de dominância completa entre eles. Eu vou apresentar para vocês 4 casinhos. Um é sobre o albinismo, o outro é sobre o dobrar a língua, o outro é sardas e o outro é flexionar o polegar. O albinismo é uma condição genética cuja causa é a deficiência na produção de melanina por células chamadas melanócitos, tá? A melanina ela é um pigmento proteico que dá cor da pele, cor dos olhos e cor dos cabelos também. Devido a esse distúrbio, algumas pessoas elas podem apresentar a ausência de pigmentação no corpo. O albinismo ele é determinado por uma mutação genética que gerou um alelo recessivo, a qual torna a pessoa homozigota recessiva, azinho, incapaz de produzir esse pigmento. Dessa forma, todo indivíduo portador do alelo dominante azão terão algum grau de pigmentação da pele, tá bom? Eu tenho até uma foto aqui, tá vendo desse lado, que vocês podem estar observando. Não tem nem pigmentação no cabelo, nem nos cílios, tá vendo? Nem na pele. Outra é dobrar a língua, tá? Algumas pessoas elas conseguem dobrar a língua em forma de U. As pessoas que são portadoras de o alelo dominante, elas conseguem fazer a língua, ela fica em forma de U mesmo. Nessa foto aqui embaixo a gente pode observar até perfeitamente. Ela dobra e faz esse formato de U tanto para cima quanto para baixo, tá? Uma outra característica genética de nós seres humanos que é bem representativo são as sardas, que são pequenas manchas causadas pelo aumento da melanina na pele. Elas podem estar restritas à face ou aparecem distribuídas pelo corpo todo, tá? E por último, flexionar o polegar. Algumas pessoas elas conseguem flexionar o polegar, a parte superior, né, do polegar, com um ângulo maior que 60 graus. Essas pessoas elas possuem alelos recessivos para essa característica, tá? É importante que vocês saibam, tá? Nem todos os nossos caracteres genéticos são herdáveis. Muitos tipos de câncer, por exemplo, eles são genéticos, mas são determinados por gene presente em células somáticas. Vocês podem estar se perguntando como que nós, né, da ciência, a gente identifica esse gene que pode ser recessivo ou gene dominante. A gente usa eventos probabilísticos. O que seria isso? Os estudos da genética, eles não permitem calcular as chances, por exemplo, de um casal gerar filhos portadores de determinadas características genéticas. A probabilidade é a chance de algum evento acontecer. Na genética, a gente trata de situações em que os resultados são equiprováveis, ou seja, todos têm a mesma chance de acontecer. Nesse caso, eu vou até citar um exemplo para vocês para que vocês entendam. Temos um casal. Esse casal, a mulher ela engravida, ela quer engravidar e ela não sabe o sexo do bebê. Então, ela deseja que quer ter uma menina. A probabilidade dela ter uma menina é de 1 para 2, ou seja, 50% de chance. Na biologia, nesses eventos probabilísticos, a gente tem também a possibilidade de analisar um evento através de evento ou outro evento, ou um evento e outro evento, tá? Eu vou explicar para vocês primeiro a análise de um evento ou outro evento. A genética associada à probabilidade nos permite calcular diferentes eventos simultaneamente. Chamamos de regra
ou probabilidade de ocorrerem eventos mutuamente exclusivos. O cálculo de evento desse tipo ele é feito por somas probabilísticas isoladas de cada evento ocorrer. P, evento A ou evento B, vai ser igual a PA mais PB. Um exemplo, até que está no livro de vocês, que vocês podem estar acompanhando comigo, se nós lançarmos uma moeda, a probabilidade de sair cara ou coroa é de 100%, uma vez que a gente só tem essas duas possibilidades, ou é cara ou é coroa. A gente pode ter a mesma informação se for menino ou menina, ou vai ser menino ou menina. Um exemplo, eu quero gerar um filho que seja ou uma menina ou um menino, indifere para mim. Então a probabilidade é o que? 100%. A outra análise é de evento e outro evento. A probabilidade ela também nos permite predizer a ocorrência de eventos independentes. O cálculo desses eventos pode ser obtido pela multiplicação das probabilidades. Caso falemos em eventos iguais, basta multiplicar as probabilidades isoladas desejadas, P, que é o evento, ou evento A e o evento A, então vai ficar PA vezes PA. Um exemplo que eu posso dar para vocês. A gente considera um casal. Ele deseja ter uma menina. Ele quer uma menina e outra menina. Então a gente pega o evento, que é o evento A, a geração de uma menina, o evento B, que é a geração de outra menina. A gente multiplica, ou seja, vai ser uma chance para 2. No final vai dar 25%. Agora nós vamos falar sobre a análise de duas características simultâneas. Nós vimos com o Mendel, ele analisou a ocorrência de duas características simultaneamente. Essa análise foi chamada de segunda lei de Mendel, tá? O processo de segregação ocorre na fase 1 da meiose, com a separação dos cromossomos homólogos iguais nas diferentes novas células. Os alelos de heterozigoto, por exemplo, segregam porque estão contidos no cromossomo homólogo. Embora Mendel não tivesse conhecimento da existência de genes e dos cromossomos, ele percebeu a necessidade de estudar como ocorreria a transmissão hereditária dos diferentes caracteres uns em relação aos outros, tá? Portanto, ele selecionou e cruzou duas linhagens puras de ervilha, uma de sementes amarelas e lisa e outras de semente verdes e rugosas. A gente pode observar até na imagem aqui do lado, tá vendo? Semente lisa e amarela, semente rugosa e verde, aonde ele fez esse cruzamento aqui. Mendel prosseguiu seus experimentos autofecundando as plantas híbridas, que foi a primeira geração, F1. Disso resultou uma prole diversa na geração F2, que foi a segunda geração. Nessa imagem que nós temos aqui, é a mesma imagem também que está no livro de vocês, vocês podem estar acompanhando na página 292. É o cruzamento, tá vendo? F1 é a primeira fase, que a gente chama de primeira geração, F2, a segunda fase, que a gente chama de segunda geração. Semente lisa e amarela, Rzão e Rzinho, Vzão e Vzinho, tá vendo? Ela gera esses 4 parezinhos de cromossomos e na F2, tá vendo? Gametas masculinos e gametas femininos. O Rzão com Vzão e Rzão com Vzão gera uma ervilha lisa e amarela. O Rzão com Vzão e o Rzão com Vzinho também gera uma ervilha lisa e amarela. E assim sucessivamente, até que um dos cruzamentos nós vamos encontrar os pares recessivos, que formam a ervilha verde e rugosa, tá vendo? Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Aqui é Rzinho, Rzinho porque ela é rugosa. Se ela não fosse rugosa, seria Rzão e Rzinho.
Agora eu vou falar para vocês, explicar um pouquinho sobre o heredogramas. O que seriam os heredogramas? Eles são usados como ferramenta gramática para estudo de características e levantamento do histórico familiar pela genética. Isso permite saber se uma dada característica é ou não hereditária, ou seja, de que modo ela é herdada por cada indivíduo. Aqui nós temos um heredograma, é o mesmo que está no livro de vocês, se vocês não estão conseguindo visualizar. Vocês podem acompanhar no livrinho de vocês, aonde, quando há um quadrado preenchido todo em preto, é um homem afetado, ou seja, ele tem um gene recessivo. Um círculo também marcado em negrito é uma mulher afetada. Já um quadrado em branco vazio é um homem normal e um círculo vazio uma mulher normal. Aqui a gente pode perceber um homem afetado, ele se relaciona com uma mulher normal, onde ele gera 2 meninos normais. E um outro casal onde tem uma mulher afetada e um homem normal, ele gerou uma menina e um menino normal. Porém, no cruzamento tanto dessa segunda geração aqui, o cruzamento do número 2 com o número 3, o homem normal com a mulher normal, apareceu aqui um gene recessivo, uma mulher afetada, tá bom? Nesse heredograma é bom vocês compreenderem o que cada um representa. Essa ligação com o traço horizontal simples é um casamento, é uma união, tá? Não consanguíneo, ou seja, que não há parentesco sanguíneo, tá? Quando há 2 tracinhos, é quando há um casamento, porém consanguíneo, tá? Entre parentes próximos. Quando há essa ligação aqui, aonde vem de um casal, significa que são irmãos, tá certo? Quando há essa ligação e essa outra ligação aqui, é que eles são gêmeos, tá? Nesse caso aqui, sexo masculino, sexo feminino, como já foi mostrado anteriormente, indivíduo com genótipo heterozigoto. Esses símbolos são mais difíceis de a gente visualizar. O que mais a gente visualiza é esse com traço simples, ou com traço duplo, ou essa ligação de irmandade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema ABO e o sistema de fator RH. Alguns genes, eles podem apresentar mais de 2 alelos, ao que chamamos de polialelia ou alelos múltiplos. É o caso do sistema ABO, que determina os 4 tipos sanguíneos existentes na espécie humana: o tipo sanguíneo A, B, AB e o O. Esses fenótipos são definidos por glicoproteínas, que se encontram aderidas na face externa da membrana plasmática das hemácias e são chamadas de aglutígeno ou antígeno. O indivíduo com o sangue A, ele possui antígeno A nas suas hemácias. Os indivíduos com sangue B, eles possuem o antígeno B. Os indivíduos AB possuem ambos os antígenos A e B. E o tipo O não possui esses antígenos. Além dos antígenos, existem 2 tipos de anticorpos presentes no plasma sanguíneo que reagem especificadamente contra esses antígenos. O anticorpo anti-A, que reage contra o antígeno A, e o anticorpo anti-B, que reage contra o antígeno B. Sendo assim, os indivíduos de sangue A possuem anticorpo anti-B. Aqueles de sangue B possuem o anti-A. Os indivíduos AB não possuem esses anticorpos. E o sangue tipo O possui ambos os anticorpos, anti-1 e o anti-B. A gente pode notar que cada sangue possui um anticorpo contrário a seu antígeno. Caso contrário, haveria uma defesa autoimune, ou seja, o corpo ele atracaria as suas próprias células. Essa interação entre antígeno e o anticorpo, ela corresponde à chamada aglutinação. Ela é utilizada para determinar tipo sanguíneo de cada pessoa dentro de um laboratório.
Esse exame ele é feito através de... Eles pingam a gota de sangue numa plaquinha de vidro. Nessa plaquinha, eles adicionam o anticorpo A em gotas e o anticorpo B em outra. Se houver a presença de aglutinação, indica que houve contato entre os anticorpos e o antígeno correspondente. E a ausência da aglutinação, sendo assim, revela que não houve esse encontro. Como o anti-A ataca somente o antígeno A e o anti-B somente o B, a aglutinação com seus respectivos anticorpos permite identificar esse grupo sanguíneo. Nas transfusões de sangue, é possível, entre grupos de sanguíneos de uma pessoa com sangue A, onde pode receber sangue do tipo A e do tipo O, a gente pode verificar até na imagem aqui que eu adicionei para vocês, dá para vocês entenderem perfeitamente o que eu estou falando. E do tipo B pode receber do B e do O. Já o tipo AB, ele pode receber sangue de qualquer outro tipo sanguíneo, sendo chamado receptor universal. Por outro lado, os portadores do sangue O somente podem receber sangue O, já que os outros tipos sanguíneos possuem antígenos que podem ser atracados pelos anticorpos presentes no sangue O. Nessa foto aqui, dá para vocês verificarem perfeitamente. O A ele pode ser doador tanto para o A quanto para o AB. O B ele pode ser doador tanto para o B quanto para o AB. O AB ele só pode ser doador para o AB. O O ele é um doador universal, ele pode, tá vendo aqui? Doar para qualquer um, tá? Ele pode doar para qualquer um, porém, ele só pode receber dele mesmo. O AB ele pode receber de todos, tá vendo? Ele pode doar só para ele, mas ele pode receber de todos, tá? O B só pode receber do B ou do AB. Do B ou do O. E o A só pode receber do A ou do O. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do DHRN. Essa é uma doença, na verdade. Ela é chamada de eritoblastose fetal, tá? Trata-se de uma incompatibilidade sanguínea existente entre o sangue da mãe e o feto, que se caracteriza pelo processo de distribuição de hemácias fetais. Nessa imagem aqui a gente pode perceber perfeitamente onde a mãe o sangue da mãe é RH negativo, o sangue do neném é o RH positivo, tá vendo? Então, esse tipo de doença aqui, a mãe ela não pode ter um contato, não pode ocorrer essa troca sanguínea entre eles, tá? Caso ocorra o DHRN, pode provocar anemia, icterícia, surdez, demência mental, pode levar até mesmo à morte, tá? Para prevenir essa doença, a mãe com RH negativo, ela deve receber uma aplicação de soro contendo anticorpo anti-RH, aonde tem a função de distribuir essas hemácias positivas, deixadas pelo feto no sangue da mãe. Eu falei nesse capítulo para vocês, na verdade, como ocorre essa transmissão hereditária para nós seres humanos. Eu falei algumas características que podem ocorrer, que foi o albinismo, sardas. Falei sobre os dois eventos probabilísticos, que é o ou o E. Falei de análise das características simultâneas, a ervilha lisa, a ervilha rugosa verde. Mostrei para vocês o que é um heredograma, como a gente pode identificar um heredograma e verificar as probabilidades. Vocês aprenderam o sistema de sangue, fenótipo, genótipo, que vocês aprenderam até no capítulo anterior. Qualquer dúvida, vocês deixem no comentário de vocês que eu estarei respondendo para vocês, tá? Não deixem de fazer os exercícios da apostila e nem as atividades semanais. Um abraço!